Olá, meus amigos que acompanham o podcast Política em Pauta. Estamos de volta com mais uma entrevista, com mais um podcast. E o nosso propósito é justamente debater política, né? E a gente sempre fala a política na sua essência, né? Uma política que ela foi criada, que ela foi pensada como um ato de civilizar e organizar a sociedade através das cidades, através de agentes públicos e sociais. Na Grécia Antiga, nós herdamos essa política, né? Ela tem o dever de promover o bem comum, o bem coletivo, né? É essa política que a gente procura debater e é essa política que deve nos interessar. Muitas pessoas, quando se fala de política, torcem o nariz, né? Não gostam. Às vezes o jovem fala, não gosta de política, mas muitas vezes não gosta dos políticos. Talvez o ser humano, quando começou a permear a política, ela desvirtuou um pouco a política e causou essa ojeriza, talvez até um preconceito em relação à política como essência, né? Mas nós devemos ser, sim, atentos ao que gira a política, porque a política é que determina o nosso dia a dia, as contas que você paga, o seu trabalho, a condução que te leva e te traz, o combustível que você põe, as questões sociais, a escola do seu filho, tudo vem através da política. E os políticos são nossa responsabilidade. Somos nós que os colocamos e os tiramos de lá. Então, você não pode se negar a estar atento à política, a debater política, a discutir política, sempre com precisão e com conhecimento, porque senão você vira lei. Depois não adianta criticar. Por isso, nosso programa Política em Pauta está sempre à sua disposição no canal A Show, em todas as plataformas, principalmente no YouTube. Não se esqueça de dar o seu like, de seguir o canal e também de compartilhar e tocar no sininho. Sempre quando tiver uma nova entrevista, nós estaremos te avisando, tá certo? E durante esse período agora, período quente, estamos no inverno, né? Mas o período está se aquecendo. Pré-campanha política, vem uma campanha acirrada para prefeito e para vereadores em Governador Valadares e nos demais municípios brasileiros, e nos propusemos aqui a trazer pré-candidatos, né, que estão se propondo a ocupar uma vaga na Câmara Municipal ou a Prefeitura de Governador Valadares. Nós já trouxemos alguns aqui e hoje recebemos mais um convidado. Ele está aqui conosco, ele que atua no setor de vendas, está sempre ligado a movimentos sociais, movimentos da área política também, ele que está ligado também ao meio cristão, ao meio evangélico e aceitou o nosso convite. Está aqui conosco Paulo Valadares, do PL. Paulo, muito obrigado por estar conosco aqui no podcast Política em Pauta. Ô, Márcio, eu te agradeço, foi um prazer estar aqui. Gostei muito dessa introdução sua, você deixando claro a questão da política e não da politicagem, né? Sim. Hoje as pessoas misturam muito isso. E eu digo quando as pessoas, porque eu também fui um desses, que misturava a questão daquele politiqueiro, daquele falso administrador, aquela pessoa que está ali por interesses próprios, né? Ao invés daquele que está ali em benefício de uma comunidade. Então, hoje, com muitas informações, com o advento da internet, da comunicação que deixou abertas as portas para quem tem curiosidade, a gente vê hoje que estão nascendo novos líderes, novas pessoas interessadas e também a própria comunidade, né? Ela está se inteirando de que é política, de que eles são os fatores de desenvolvimento e de transformação da comunidade, né? Em vez de deixar na mão de uma pessoa só, entregar o seu futuro na mão de um administrador, que seja um prefeito, um vereador, um deputado, senador, até mesmo presidente, e mostrar que nós somos responsáveis por aquele oicose onde nós encontramos, né? Nós somos fatores de transformação aonde nós estamos, e esse é o meu, diríamos assim, o meu perfil. A minha vida tem se baseado nisso, em ser uma pessoa que possa ser útil para a sociedade. Nesse momento que nós estamos propondo aqui no canal Política em Pauta em conversar com os pré-candidatos, a gente está levando até o nosso público um raio-x do candidato, para conhecê-lo, né? Para saber sobre as origens, sobre as raízes, família, formação e tudo mais. Então vamos conhecer um pouco mais do Paulo Valadares, que já tem... É seu sobrenome ou é um apelido Valadares? Isso é interessante, que às vezes as pessoas me perguntam, né? Por que Valadares? Não, Valadares na verdade é meu sobrenome.
Que ótimo. Que bom. Às vezes eu brincava com as pessoas e falava assim, poxa, mas a cidade é minha homenagem. Até um dia que alguém falou, pô, a cidade está com 85 anos. Eu falei, então não foi bem isso, eles já estavam profetizando a minha vinda, né? Mas, na verdade, eu sou da família Valadares e tive o privilégio, né, de morar, ter a minha formação total de adolescente até adulto aqui em Governador Valadares. Mas as suas raízes podem ter ligação, sim, com o nome Valadares, né, que veio do ex-governador Benedito Valadares, né, que falou que queria homenagem a ele e por isso foi dado o nome de Governador Valadares, né? E de repente Benedito Valadares esteja ali na sua árvore genealógica, né? Sim. Aí de repente o nome Valadares, que é o seu sobrenome, né, possa estar ligado com esse nome do nosso município. Então você diz que na adolescência veio para Valadares, veio de onde? Olha, quanto ao Benedito Valadares, sim, nós somos da mesma árvore genealógica, né? Então, a família já é anterior a Valadares. Sim. Ele é da mesma família, ele é um grau de parentesco, diríamos assim, do meu avô e da minha avó, que são Valadares Vasconcelos, são duas raízes que provêm do mesmo Valadares. Quando as pessoas me perguntam de onde venho, eu costumo brincar e falar que eu venho da terra de Jesus. Porque, assim tal qual o nosso pré-candidato a prefeito, o Coronel Sandro, eu também sou advindo de Galileia. Ah, Galileia. Então, nossa vizinha querida Galileia. 60 quilômetros daqui. Cidade de Jesus, verdade. Aí eu sempre brinco, Jesus não veio da Galileia? Verdade. Então, eu e o Sandro viemos de Galileia, somos contemporâneos, nós estudamos juntos, fizemos o primário e o ginasial juntos, na mesma sala, nesse período todo. Somos os parceiros e colegas de futebol. O Sandro era melhor, né? Fora do jogo. Ah, fora das quatro. O Sandro era aquele que a gente sempre colocava ali para jogar, né? Ô Sandro, desculpa, mas eu tinha que contar essa, né? Eu perco um amigo, mas não perco a piada. Piada, lógico. Então, em 79, tal qual o Sandro também, lá em Galileia não tinha o segundo grau, era apenas, se fazia o normal. Então, meu pai achou melhor que nós viéssemos para Governador Valadares para fazermos o segundo grau. Minha irmã já estava em Belo Horizonte, retornou para Valadares e veio eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Meu pai Tunico Calixto, minha mãe Clélia Valadares. Meus irmãos são a Denise, a mais velha, ela não gosta que eu falo, mas é a mais velha. Eu sou o do meio. E tem o Denis também, que é o caçula. A Denise é psicóloga, o Denis trabalha na CEMIG e eu gosto das vendas. Que bom. Comunicação e vendas. Comunicação e vendas que também são políticas, né? Precisa de políticas para poder fazer isso, né? Sempre vamos tocar nesse ponto. A sua formação, então, veio para o ginasial em Governador Valadares. Foi para que escola e que bairro vocês se radicaram aqui em Valadares? Nós, até brincando, né? Eu falo que na enchente de 79 eu vim ao contrário, né? Ah, você subiu o rio. Subi o rio. Então foi justamente naquele período de enchente, foi uma dificuldade para chegar, a estrada era ainda de chão. E meu pai, eu lembro que arrumou uma carona para a gente de jipe. E nós viemos. Isso não parava não, né? Não parava. Mas por incrível que parou. Parou ali em frente à Água de Coco. Porque enchente não foi brincadeira também, não, aquela de 79, né? Porque na verdade não tinha estrada, né? Sim, então o jipe passou fora, mas só que chegou um momento que nós tivemos, estava tudo agarrado. Mas deu certo, chegamos. Fui estudar no Colégio de Bituruna. E chegaram no momento de que a cidade estava um caos, né? Já estava em limpeza. A gente, por ser ainda uns adolescentes, a gente não tinha ainda aquela preocupação. Certo. Mas eu lembro que quando nós viemos, nós fomos morar no bairro de Lourdes. Na época a rua se chamava 21, hoje tem um nome, eu me esqueci o nome. Mas ficamos lá por questões de 2, 3 meses, depois fomos morar na ilha. Aonde ali fiquei até 90 e alguma coisa. Ali eu criei meus amigos, né? Criei os laços de amizade, os companheiros de futebol. Eu fui jogador de futebol, apesar que muitas pessoas veem hoje e acham que não, mas já fui craque, fui artilheiro. Olha, todo mundo fala isso, viu? Que foi craque, né? Eu provo. Ah, então tá bom. Eu provo. Eu não vou ficar questionando, né? Eu provo. O Coronel Sandro, eu vou perguntar para ele depois, né? Se o Paulo Valadares, que posição atuava, Paulo? Centroavante. Opa! Goleador? Goleador. Ah, é? Eu joguei no Copivale,
Comecei lá. Na verdade, a primeira vez que eu joguei de centroavante foi no Colégio de Bituruna, no GC. Opa, Eu jogava no meio de campo, naquele dia me colocaram de centroavante, eu descobri que eu gostava de fazer gol. olha só. E dali recebi o convite para ir jogar no Copivale. Ainda jovem, 16 anos, 15, 16 anos. Estava muito novo, fui jogar no que seria hoje um time juvenil. E por ali, no primeiro campeonato que eu disputei, já fui o artilheiro. Fui artilheiro com muitos gols, graças a Deus. Então a coisa era séria. Queria seguir na carreira? Queria, até queria. Sim. Era meu sonho, né? Assim, mas o que aconteceu nesse intermédio? Depois de ser artilheiro, contar essa, no primeiro ano, fui convidado pelo então Luizinho. Professor Luizinho, grande Luizinho é figura, né, cara? Para participar do time que a gente chama o time principal do Copivale. Na época, novo ainda, de 15, 16 anos, sem maldade, mas gostava demais de futebol. Foi na época que também subiu, o que a gente chamava de subir ao time principal, o Robertinho, que jogou no profissional no Democrata e vários outros times. O Alex Terra chegou a jogar no Vasco, mas ele se machucou, retornou e foi seguir a carreira educacional. Ele foi fazer engenharia e largou o futebol. Na época nós tínhamos um time muito bom, mas era muito bom mesmo, viu? Às vezes parece nostalgia, mas é porque era muito legal. A gente até brinca, porque se fosse nos tempos atuais, onde o futebol há uma remuneração muito boa e onde há uma visibilidade maior, acho que ninguém ia fazer outra coisa. Todo mundo ia querer uma carreira, né? Justamente. Então, é uma das poucas coisas que eu posso falar assim, eu era bom. Não é porque eu falei, é porque eu ouvi as pessoas falar. Porque eu sempre me considerei um peladeiro. Eu gostava de jogar futebol. Tanto é que até hoje eu não gosto muito de assistir futebol. Eu gostava de jogar. Eu gostava daquela coisa de bater bola, de encontrar os amigos, arrancar os dedões de pé lá naquelas ruas da ilha. Sim. E na casa do Didu, em frente à casa do Wilson Vaz, que tinha o Wilsinho. Tinha aquela turma toda, então a gente saía da escola, futebol no garfo, futebol na rua, futebol no campinho da casa do Didu e no garfo de novo à noite. É a infância que vivemos, que hoje os nossos filhos, adolescentes, hoje as crianças não vivenciam. Infelizmente, era bom isso, né? Era. Mas pelo que eu vi, você tinha tudo para poder seguir uma carreira profissional, mas por que não, ou não era assim, não queria se profissionalizar? Como qualquer adolescente, né, o sonho é jogar futebol, né, tinha seus ídolos. Eu sou cruzeirense, a torcida do Cruzeiro vai me matar. Lamento. Não tem problema não. Eu estava simpatizando tanto com você, mas... Preocupa não, nós vamos abrir vaga para os atleticanos virem. Por enquanto está sem vaga. Certo. Mas... Vamos ficar na política, então. Vamos ficar na política, né? Mas eu vou falar uma coisa boa para você, porque é atleticano. Eu, por ser centroavante, para mim, um dos maiores centroavantes que eu já vi jogar... Reinaldo. Realmente. Para mim era uma referência que eu vi, a habilidade daquele cara, o posicionamento dele, era uma coisa incrível. Quando eu vi o Cruzeiro jogar com o Atlético, eu ficava olhando, pelo amor de Deus, não deixa a bola aí nesse homem, não, pelo amor de Deus. E o biotipo dele não era para ser assim, né? Pequenininho, franzininho. Mas o cara era atrevido demais, o cara é muito... É como o Romário. Inteligente. Inteligência. Eu não sei se é verdade. Você era assim, a inteligência, ou era mais na força... Na trombada, como é que é? Na habilidade? Eu acho que era um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Eu acho que é um pouco de tudo. Sem soberba, né? Eu, a princípio, era um pouco trombador, mas você vai, na medida que você vai treinando, você vai aprimorando, você vai aprendendo. Mas eu tinha um posicionamento muito bom e também tinha uma questão de visão de jogo. Eu não sei, hoje às vezes eu brinco com as pessoas, eu acho que eu fazia o cálculo matemático, porque eu já sabia, fulano chuta daquele jeito, ela vai chegar em tal lugar e... O ponto futuro, né? Parece que sim, às vezes eu penso, será que era cálculo matemático que eu fazia? Com certeza. Mas estava lá, era deixar. Instintivo, né? A gente brincava, que era cruzar e correr pro gol. E pro abraço. Mas aí, pra gente encerrar essa parte, então vira um podcast esportivo, você não quis ou não teve condição de seguir uma carreira profissional em algum time maior? Tipo da capital. Não. O que aconteceu? Eu passei no concurso da extinta Minas Caixa. Sim. E fui trabalhar, só que eu fui designado para trabalhar fora da cidade. E para você jogar, você tinha que treinar. Eu só vinha passar finais de semana em Valadares. Eu fui trabalhar em Açucena e por lá eu fiquei, se não me falha a memória, por 10 meses.
Então isso atrapalhou, houve aquele rompimento daquele momento, né? Aquele momento de aprimoramento que você está empolgado, aí daqui a pouco você começa a despertar para essa coisa do trabalho, jovem, numa empresa que era muito benquista, muito bem respeitada. É uma pena que foi fechada, mas foi algo assim que eu tive que mudar os planos. Naquele tempo, quando se falava em você passar num concurso de uma empresa estatal, era o sonho de qualquer Com pai certeza, e mãe, né? com certeza. Então, Estabilidade, né? sim, aí eu tive que abrir mão desse momento. Tentei voltar em outros momentos, mas já não tinha aquele afã, aquele desejo tão grande de futebol. Era mais para divertir mesmo. Perdemos um grande centroavante, então. Mas ganharam. Tudo bem. Ganhamos aí um grande cidadão, um grande professor, um grande profissional, um grande homem acima de tudo. Obrigado. Dando continuidade à sua vida, a vida familiar aqui em Valadares. Como é que foi a... Olha, eu sempre digo que eu sou um cara muito privilegiado. Meus pais sempre nos apoiou muito bem. Meu pai, minha mãe. Eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso. Então, eles cuidaram da gente para que a gente pudesse dedicar as nossas vidas. E foi isso. Nós seguimos. Minha mãe é uma professora, meu pai é um pequeno produtor rural. Hoje está aposentado, tem 80 e... Ele mente a idade, né? Ele mente, mas eu acho que é 87. Ele fala que é 85, mas a gente até brinca que ele é gêmeo do irmão dele com 2 meses de diferença. Ah, porque o tempo dele não passa, né? Qual o nome dele? Seu Antônio Ribeiro da Silva. E da mãe? Clélia Mires Valadares. Um grande abraço para os dois, uma homenagem aos dois que tem esse filho maravilhoso aqui. Eu que agradeço, é tudo fruto deles, né? A formação, eu levo muito para minha vida essa questão familiar. Sim. Hoje, para mim, é fundamental, até mesmo pelas pautas políticas que defendemos, a gente tem essa visão de que a família é soberana nas nossas vidas, né? Eu tenho um filho, Dudu, minha paixão. Que maravilha. Ele está lá na Itália uma hora dessa, está lá em Milão. Está na Itália, em Mora Milão, lá com a mãe. capital da moda mundial, né? Está lá estudando, estuda mecatrônica lá. Nossa. 15 anos. 15 anos estudando mecatrônica, né? Tem um futuro brilhante, né? Brilhante. Eu sempre achei que ele ia desenvolver algo na área da informática, ele gosta muito disso. Eu lembro que ele brincava comigo uma coisa interessante quando ele era criancinha. Eu falei assim, papai, quando eu crescer, eu vou construir uma pizzaria toda de robô. Olha. Essa criança, com 2, 3 anos... Você vê que ele foi para essa área. Já temos isso, né? No Japão já tem Sim. pizzarias e restaurantes que robôs estão servindo a comida, né? A inteligência artificial. Então ele foi visionário na primeira infância, né? Justamente. Está nos assistindo, né? Então ele está nos assistindo, lógico, certeza, né? Ele vai compartilhar para os amigos. Meu pai lá está falando de mim, com orgulho. A gente vê o brilho nos olhos, tá, Dudu? Seu pai é minha vida. O filho, ele é uma pedra preciosa que a gente tem que cuidar com muito carinho. Eu fui entender o que é o amor depois que eu tive meu filho. Falou tudo. Isso até trazendo para a minha vida espiritual, eu tive uma experiência muito maravilhosa com Cristo, fica por um próximo momento, porque é uma história linda, mas porém longa. E às vezes eu imaginava o amor de Deus por nós, mas só que chegava até um ponto na minha vida, porque eu não era pai, eu fui pai velho, né, diríamos assim, né? Pai babão velho. Então, assim, quando eu vi o meu filho, que eu peguei nos braços pela primeira vez, que eu comecei a entender o amor de Deus por mim, ou por todos nós, né? Sim. Não só por mim, né? Mas que eu fui entender, gente, que coisa, isso aqui é incondicional. Eu já o amava na barriga da mãe dele, para mim, é só a concretização agora. Você vê 8.000 quilômetros de distância, para mim é como se ele estivesse aqui. A distância geográfica separa, mas o coração ele aproxima, né? Rapaz, não tem como ficar longe, não. Não tem como. A pessoa que é pai sabe o que é. Pai é coisa maravilhosa. Tá vendo, Dudu? Seu pai está aqui, né, se derretendo e se declarando para você. Beijo, Dudu. Te Vamos amo. falar então de política. Política em pauta, fizemos um raio-x, Paulo Valadares, e essa política, nós falamos desde o início aqui sobre essa política, uma abrangência maior. Como você se encantou por ela? Na verdade,
há muito tempo que eu sou um eterno pesquisador, eu sou muito curioso. Sim. Eu sou aquela pessoa, se você me falar isso, eu quero saber o porquê disso. Eu não me contento com a resposta simples. E eu via na questão política as respostas muito simples quando os políticos são questionados. Ah, por que não isso? Porque falta verba. Tá, beleza, mas por que falta verba? Aí eu comecei a ser o crítico, né? Não sei se vocês já passaram, talvez você tenha passado, aquela questão que assim, eu sou crítico, ninguém presta, todo mundo é ruim, eu sou o único inteligente. Mais ou menos assim. Em outras palavras, a gente poderia até dizer, eu sou tão humilde que até me orgulho disso, né? Sim. A gente põe a culpa em todo mundo e não recolhe. Uma certa soberba, né? Uma certa soberba. Eu acredito que sim. A crítica é pela crítica, às vezes. Sim, sim. Eu acho que a crítica pela crítica não leva a resultados. Não leva a resultados. Tem que ser propositivo, né? Porque eu gosto muito hoje, pensando sobre isso, eu penso o seguinte, eu posso criticar, e devo, mas eu tenho que trazer uma solução. Certo. Ou uma alternativa, pelo menos. Perfeito. Né? Eu tenho que falar para a pessoa, você fez errado, mas por que você não tenta fazer assim? Porque eu tive resultados assim, ou eu vi resultados assim, que tal você olhar? Mas a gente olhava a política e naquele sentido de questionamento, principalmente no que se diz a honestidade. A honestidade na política é uma coisa, infelizmente, que ainda deixa muito a desejar. O Brasil, com aquela fama que veio desde os anos 70, do jeitinho brasileiro, eu acho que foi a maior deturpação do caráter do brasileiro. A gente admitir que somos o grupo do jeitinho. O Rui Barbosa dizia que chegaria um tempo que a gente sentiria vergonha de ser honesto, né? Então, isso aí mostra, né? Como que a gente pensa errado de nós mesmos. Justamente. Né? E então, comecei a pensar como solucionar. Por isso me levou à ação social, desenvolver alguns trabalhos com ação social. Tem um trabalho em andamento, esse para mim é o meu sonho de... Sabe aquele sonho de final de vida? Sim, que tá longe ainda. Viu? Tá longe. O final da vida tá longe, mas o sonho caras... você pode realizar antes. É verdade, é verdade. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, jamais. Nunca é tarde. E, então, o reino do bem. Depois eu vou falar sobre isso, você me lembra, para eu não perder o pique da política. Por que eu entrei na política? Há tempos, como disse, eu tornei um crítico e comecei a pensar em soluções. Nisso, meu amigo Sandro se candidatou, eu ajudei, pedi voto, fiz campanha, trabalhei. Por quê? O Sandro é um colega de infância. Nós temos uma amizade que pode se dizer aí de 5. Inclusive, eu posso mandar um abraço para ele hoje? Lógico. Parabéns, viu, Sandro? Aniversário hoje. Olha só. Parabéns para você. Nessa data do dia, hoje, dia 24 de julho, não é? Aniversário do Sandro. Também um abraço para o Rominho. Rominho também. Rominho também vai fazer Os dois, né? O assessor do Sandro. Um anda colado ao outro, né? Hoje o churrasco vai ser por conta dos dois, né? O Rominho lá, uma carreira brilhante lá no SAI, né? Então, justamente. Dois anos. Então, o Coronel Sandro, aniversário dia 24, né? Parabéns ao Rominho também, né? Meu dia 27, então estamos próximos ali. Opa, festa. Mas, então... Me dediquei à campanha do Sandro. Sim. Porque eu via no Sandro, como vejo até hoje, uma pessoa íntegra, de caráter, e que eu acompanhei a história dele desde criança. A mãe dele foi professora do meu irmão, não chegou a ser minha professora, mas foi professora do meu irmão. As nossas famílias sempre estiveram em uma convivência harmoniosa, sadia. Aquela coisa da gente, não sei se posso falar isso, que é coronel, né? Claro, pode. Pular o muro da escola para ele jogar bola, porque naquele tempo, hoje o pessoal implora para o pessoal jogar futebol, né? Na nossa cidade, não, na nossa cidade só tinha uma quadra de futebol. E como tinha aula de manhã, à tarde e à noite, então a gente não deixava a gente jogar bola à tarde, que atrapalharia, né? Mas a gente dava um jeitinho. Dava, com certeza. Isso era infância rica, né? De convivência, de laços, né? Eu e o Sandro, a gente só pulava o muro para falar pro pessoal para ir embora. Ah, sim. A gente aproveitava e jogava um futebolzinho, mas a gente... Certo. Né? Não apertava a campainha, não pegava fruta no quintal das outras, mas tudo bem, não, né? Não. Ah, mas isso aí é normal. Sabe qual que é o bom de você morar em cidade pequena?
Você nunca rouba fruta. É verdade, você ganha a fruta. Você né? é amigo de todo mundo, você passa na casa de alguém, às vezes naquela época não tinha muro, né? Fulano, tem manga aí, vou pegar. Tem cajá, tem alguma coisa, a gente pegava. Maravilha. Então essa... esse mal nós não passamos. Então essa infância, crescimento com o Coronel Sandro e a ida para o Coronel Sandro para a política, e você já como um amante da política, um crítico propositivo, né? Viu ali nessa amizade e nessa ida do Sandro essa possibilidade de ingressar de forma mais contundente na política. Eu posso confessar uma coisa para você? Por favor. Você acredita que eu resolvi entrar na política não foi a convite do Sandro? Opa! Foi a convite da Valéria. Ah, sim. Veja só. Porque o Sandro já tinha me chamado algumas vezes e eu tinha deixado, vamos deixar isso para depois, não vamos mexer com isso agora, não. Porque eu tinha um plano de ir para a Itália em função do meu filho, estar lá, eu queria acompanhá-lo mais de perto. E eu estava deixando. Um dia a Valéria, eu me recordo plenamente esse dia, nós estávamos lá na Expo Leste, se não me falha a memória, ano passado, ano atrasado, e bate-papo com um, bate-papo com o outro, né? A Valéria, estava eu, Sandro, Valéria, uma turma, e a Valéria falou assim, uai, PC, eles me chamam de PC, esqueci de falar isso, viu? Ah, de PC. PC. Paulo César Valadares, é? É. Ah, sim. Então é PC ou Caju na época do futebol. Caju. Paulo César Caju. Ah, por causa daquele craque. Olha só. Ele jogava para a direita e eu no centroavante. Mas foi em função do Paulo César Caju que eles colocaram o apelido Caju. E você sabe, no meio boleiro, pôs o apelido, já era, né? Colou. Mas voltando à Valéria. Aí a Valéria falou assim, ô PC, você podia candidatar. Na verdade, ela me chama de Caju também. Caju, você deveria se candidatar. Você conhece todo mundo, eu ainda brinquei. Valéria, mas conhecer é uma coisa, agora vocês vão votar em mim é outra. Tem isso, né? Tem isso na política. Sim, mas você conhece muita gente, você é uma pessoa de bem, que as pessoas gostam, coisa e tal. Eu vou pensar. E desse dia em diante, eu realmente comecei a pensar seriamente. Isso foi quando? Foi por agora. Se não me falha a memória, foi Expo Leste do ano passado. A gente estava na Expo Leste. Mas você já participou de movimentos, né? Você estava dizendo para mim, e aqui nós podemos falar, participou de um movimento, né? Que aconteceu por ocasião das últimas eleições presidenciais, né? Você participou desse movimento? Participei. Para mim, é um movimento que me traz um orgulho muito grande. Foi aquele grupo de resistência pós-eleição, quando houve aquele questionamento, a dúvida se a eleição foi lícita ou não foi. Não vamos entrar no mérito da questão, mas ali nós fomos para frente aqui no caso do quartel do tiro de guerra, e ali começamos a conhecer novas pessoas e discutir, como eu te falei, a questão da política da cidade. Sim. Nós começamos a olhar sobre a questão do Brasil. Aquele movimento trouxe um despertar muito interessante na população. Às vezes a pessoa fala assim, foi um inconveniente, foi uma frustração. Não, aquilo nunca foi uma frustração. Aquilo para mim foi um despertar maravilhoso. E quem fala que foi antidemocrático? O que você fala para essas pessoas? A democracia me dá direito a fazer isso. Como é antidemocrático se a democracia me dá direito de manifestar? O antidemocrático é não se manifestar. Porque quando você não se manifesta, você aceita a decisão de qualquer outra pessoa. Então nós tivemos um grupo de patriotas, conservadores, defensores da família, defensores da sua fé e simpatizantes, o qual eu tenho orgulho de falar. Para mim, o maior orgulho que eu posso dizer hoje é que eu sigo o maior líder político que o Brasil já viu, que se chama Jair Messias Bolsonaro. Sou bolsonarista de carteirinha. Isso para mim é uma honra. Meu sonho é conhecer o Bolsonaro. Porque o que esse homem representa para a nossa nação é interessante. Um dia os livros da história vão mostrar isso. Até a esquerda vai reconhecer que ele batalhou em função de uma pátria. Pensa bem num homem que abandonou sua própria vida pessoal, que poderia estar desfrutando agora de um ex-presidente tranquilo, ou aqui no Brasil, em outro país, tranquilamente, e o homem continua lutando pelo bem de uma nação. Ele nos despertou a coisa mais interessante do mundo, quando você fala sobre patriotismo. Ele nos mostrou que a pátria é nossa.
Isso para mim já foi fantástico. Quando você via o Bolsonaro falar sobre a questão que o mundo, ou no caso o Brasil, pertence ao brasileiro, nós não vamos abrir mão dele, do Brasil. Isso para mim é muito forte, porque ele não estava defendendo a si mesmo. Muito pelo contrário, ele estava se expondo. Então isso mostra o caráter de uma pessoa. E hoje, na verdade, Márcio, quando as pessoas falam assim, eu sou de direita, eu sou conservador. Se a pessoa não falar para mim, eu sou de direita, sou conservador, sou bolsonarista, para mim não é de direita. Porque o único símbolo de direita no Brasil chama-se Jair Messias Bolsonaro. Se identificando nessa postura e se posicionando assim, você coloca o seu nome como pré-candidato do PL a vereador a uma das vagas na Câmara Municipal de Governador Valadares. E quais são os seus projetos? Quais são as suas propostas devido a essa ideologia que tem pessoal ou as suas propostas já definidas em prol da comunidade como um todo? Olha, hoje como pré-candidato, sou pré-candidato pelo PL. O que eu poderia te adiantar algumas coisas, infelizmente, a gente ainda não pode... Sim, claro. Né, tratar de assuntos que são apenas pensamentos e desejos. Eu vi em algumas entrevistas do Coronel Sandro e tenho acompanhado ele em algumas visitas, e é interessante quando você começa a ver também a cidade através de outros olhos e até mais experiente na política, como você... Gente, você conversar com um Mourão é uma aula. 10 minutos de papo com o Mourão é um ano de escola de política, por causa do conhecimento e aquela coisa de participação da causa. Então, o que eu comecei a ver? Gente, essa cidade precisa modificar, mas tem que parar de conversa. Às vezes as pessoas pensam em resolver as situações de grandes valias, grandes vultos, porque as pessoas querem deixar a sua marca, querem deixar a sua essência naquilo ali, ou, como é que diríamos, uma lembrança, uma herança política. Um legado. Um legado. Uhum. E tem tantas pequenas coisinhas que precisam ser feitas na cidade que vão se tornar grandes coisas e as pessoas não atentam para isso. Mas eu te diria o seguinte, algumas causas que eu vou aqui lançar a mão de propostas do Coronel Sandro, que eu apoio completamente, que eu penso, e depois posso falar de algumas coisas que eu penso também. Amei a ideia dele falar de ter em Valadares subprefeituras para poder atender melhor a comunidade. Amei a ideia dele falar, porque isso é uma pauta conservadora, sobre a escola cívico-militar. Então, quer dizer, ele já tem uma ideia de, a cada ano, 2 novas escolas cívico-militares e implementando aos poucos e também ajudando as outras escolas que ainda não estão nessa mesmo viés a ter uma segurança, ter uma qualidade de ensino, proteção aos professores, porque hoje a gente tem que pensar nisso. Às vezes chega essa questão doutrinária e coisa e tal, mas a proteção maior é para os professores. Os professores que são as maiores vítimas de tudo isso também. Eu venho de uma família de professores, minha irmã é professora, minha mãe é professora, minha cunhada é professora, minhas tias são professoras, eu tenho os primos e primas que são professores. Então nós temos ciência do que é importante da educação numa comunidade. É muito, não é vago quando você fala assim, a educação muda, não. Eu creio realmente na educação como modificação da sociedade. Nada de vitimismo. Você precisa capacitar a pessoa para que ela tenha, sim, o seu direito e o seu caminho facilitado. E não criar barreiras para atrapalhar. Paulo, mas dentro dessa proposta, uma vez confirmado o seu nome na convenção, seu registro de candidatura e como candidato, e se no escrutínio popular você for eleito, você acha que um vereador dá conta, consegue primar essas pautas e fazer com que elas se concretizem? Não, por isso que eu disse, né? Eu estou lançando mão de algumas propostas do Coronel Sandro, que como prefeito ele tem. E se você for eleito, se eu for eleito, ajudará nessas pautas. ajudarei nessa pauta. Sim, eu estarei ali apto a também trabalhar, que seja um projeto de lei ou mesmo projeto vindo de outro colega ou do próprio executivo, para que a gente possa fazer com que essas pautas andem. A Valadares hoje tem urgência de soluções.
Nós não podemos esperar. Cada dia que passa é um novo escândalo, é uma nova coisa que você ouve que você fica abismado. Não pode. Gente, não pode. Ontem mesmo apareceu um novo escândalo sobre essas questões aí, que eu não quero entrar, não estou aqui para ser acusador de ninguém, mas é necessário que se põe um basta nisso. Então, o que eu acho? Valadares, acho não, isso eu tenho certeza. Valadares precisa urgente. Saúde, planejamento. Porque às vezes seria leviano da minha parte chegar aqui e falar assim, nós vamos chegar lá e vamos fazer isso, isso e isso. Não. Nós vamos chegar lá, vamos organizar, fazer o que for de emergencial, caso eleito, lógico, né? Por enquanto sou apenas um pré-candidato, mas trabalhar para que isso ocorra, e ocorra com urgência. Isso precisa ser urgente. Saúde em Valadares. Poxa, eu, nessas andanças, conversando com algumas pessoas, pessoas falando que estão fazendo tratamento de câncer e tem um exame para fazer antes de começar a fazer a quimioterapia que vai demorar, foi marcado para daqui 6 meses, 8 meses, 10 meses. Pelo amor de Deus. Que legislador é esse que está ali, que pode admitir uma coisa dessa? Isso tem que ser resolvido. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro é da população e tem que ser usado em favor da população. Então essas coisas de deixar a sociedade às mingas, porque o exame é caro, o dinheiro é dela. O dinheiro está para solucionar as questões da população. Não pode haver isso, como está havendo, um gasto desenfreado, sem planejamento. Bom, às vezes a pessoa fala assim, poxa, lindo, Valadares está tendo um novo asfalto, ótimo, concordo, ótimo, mas sem planejamento. Aquelas ruas do centro, por exemplo, não começar o período chuvoso, o que vai acontecer? Aquelas ruas ficaram muito elevadas. A água que ia apenas para os calçamentos já inundava, vão entrar nas lojas. O que vai acontecer depois? E na hora de chover, o que vai fazer? Prejuízo para os comerciantes. Por quê? Foi feito a toque de caixa para ser obras eleitoreiras. Não pode, tem que haver... Quer dizer que em 8 anos não viu essa necessidade? Então é isso que qualquer legislador, qualquer vereador, qualquer prefeito tem que fazer: respeito com o bem público. Dinheiro público tem que ser sagrado, tem que ser usado com o que deve ser usado, tem que ser usado para salvar vidas e para dar melhorias de vida. Nós temos segurança? Nós temos. Hoje Valadares está como a cidade mais violenta do estado de Minas. Sim. Então a prioridade é asfalto? Gostei também da outra ideia do coronel, trabalharia em favor dele completamente, de termos uma guarda municipal. Maravilhoso. E isso vão surgir novas ideias, mas eu tenho certeza, saúde, educação e geração de emprego. Eu tenho trabalhado com o coronel Sandro algumas ideias que nós estamos tendo para poder desenvolver novos planos de governo que tragam emprego. E não é tão difícil. Vou ser sincero com você. É difícil para mim como pessoa física. É difícil para você como pessoa física. Mas como gestor, como administrador ou como legislador, existem várias situações que você pode fazer e que pode impulsionar a formação de novos empregos. E não só a geração de novos empregos, como também que tem que ser respeitado e tem que ser trabalhado os empregos que já existem. Nós temos uma cidade que vive o quê? Prestação de serviço, saúde e comércio. E é pouco aplicado em favor dessas pessoas. São eles que geram os proventos para o município. Eles parece que são vistos como os inimigos. Eu não vejo, às vezes, soluções tão básicas, igual vamos falar sobre questão agora alimentícia. Valadares tem um pool turístico enorme, principalmente no que se diz de gastronomia, e a gente vê muita sofrência para eles. A questão de impostos sem retorno, fiscalização excessiva, que às vezes você vê pelo relato, não posso afirmar, pelo relato de algumas coisas, que parece que é uma questão de vingança, alguma coisa assim. E são eles os geradores de empregos. Valadares hoje, na verdade, também tem nós temos um advento muito grande de falta de mão de obra.
como também tem um êxito muito grande. Mas esse êxito precisa ser convertido em oportunidade. Porque essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos, elas estão gerando riqueza e renda lá. Mas o sonho delas é voltar para o Brasil. Mas elas querem voltar para aqui desde que elas consigam manter um padrão de vida que eles mantêm lá e que possam ter ganho com aquilo que eles demoram décadas para juntar e vir para o Brasil. Então, o poder público tem que ser facilitador para essas pessoas. Não manter uma distância tão grande que a gente vê. Sobre o turismo. Gosto muito do turismo, acho que nós não havíamos conversado, mas o primeiro levantamento turístico para fazer o guia turístico da cidade fui eu que fiz. Eu tinha uma agência de publicidade e eu fiz todo o monitoramento e eu lancei o guia turístico de Valadares, que era no mesmo modelo do guia turístico de Belo Horizonte, mesmo modelo. Então aquilo me despertou para o turismo. Eu fazia na época comunicação, publicidade, jornalismo, publicidade e propaganda, e aquilo me despertou e eu comecei a levantar sobre o giro econômico, sobre o turismo em Valadares. É muito grande e é muito deixado aquém. Por isso também que eu acho que, além do poder público ter que incentivar, tem que incentivar sim, porque é o bem da comunidade, mas também sou a favor da participação pública privada. Porque o que tem de turismo funcionando em Valadares hoje, a gente deve-se também aos empresários que arregaçaram as mangas e foram à luta. Sozinhos, né? Sozinhos, sem input, sem ajuda do município, nem nada. Olha só a Ibituruna, coisa linda, maravilhosa. Nós temos lá hotéis, poucos lugares têm. Nós temos belezas naturais em Valadares e uma cultura vasta e riquíssima, mas é pouco explorada, no sentido explorada de divulgação. Tem cidades que têm um expert muito menor do que Valadares e tem um turismo mais forte. E hoje, Minas Gerais está na frente de novo, como o estado que mais tem recebido dividendos do turismo. E Valadares está fora desse contexto, então. Por quê? Porque quando a gente fala em turismo, nós lembramos de que é esporte. Qual é a capital mundial do voo livre? Governador Valadares. Ao descaso com o voo livre daqui, várias outras cidades abriram o leque para o voo livre e às vezes os voadores estão indo para outras cidades por causa da falta de estrutura. Aquelas velhas promessas de política, vamos fazer a estrada, vamos fazer isso, fazer aquilo. Como tivemos um péssimo exemplo agora também da Ibituruna do Fogo. Infelizmente aconteceu. Então tem que deixar de demagogia, nós vamos resolver e resolver. Tem várias ideias, já vi ideias aí sobre a questão de melhorar o acesso à água lá em cima. Precisamos também de um veículo próprio para isso, um helicóptero, um avião, não sei. Porque a Ibituruna foi tombada como bem patrimônio histórico da cidade. Ela foi tombada. Então ela precisa ser protegida. Nós não podemos fazer como está acontecendo com a açucareira, como aconteceu com a venda do Seu Margarido. Fizeram o tombamento e só levou o quê? Problemas para a família. Porque eles não ressarciram a família o suficiente, esperaram cair, cadê a venda do Seu Margarido? Não existe. Então a nossa história está ruindo. Por quê? Falta de levar as coisas a sério. Tem que parar com esse negócio de falar e realmente fazer. São propostas interessantes, pautas importantes, né, que você está colocando aqui no nosso podcast Política em Pauta para a população. Né, caso haja a confirmação do seu nome na convenção do PL, né, e seu nome seja registrado, a população possa analisar. E nós desejamos, Paulo, uma boa sorte para você nessa caminhada. Não é fácil uma eleição, não é fácil a campanha, mas o Política em Pauta te deseja boa sorte, sucesso. Gostamos de conhecer você, a sua história, seu conhecimento sobre política e, mais uma vez, sucesso na sua caminhada. Olha, só tem que agradecer, uma oportunidade ímpar, apesar da timidez ainda nas câmeras. Nenhuma. Não, eu sou um pouquinho. Deu show de bola fazendo um paralelo aí que eu sou. Mas é isso, eu acho que chega de sonho. Pé no chão, soluções, que sejam as mínimas, mas é de pouco a pouco que vai se fazendo. Tem um filme que fala sobre isso, né? Mais ou menos isso, é um paralelo que eu vou fazer. Quando a mocinha pergunta pro artista por que ele gostava tanto dela, aí falou assim, não, foi até uma pessoa, a psicóloga que perguntou para ele.
Por que ele gostava, achava tanto importante aquela pessoa para ele? Assim, não é uma coisa só. São pequenas coisinhas que me mostraram que ela é a pessoa ideal para mim. Então são as pequenas coisinhas que vão modificar, governador Valadares, que vai mostrar para a cidade que essa é a cidade ideal para você morar, investir, empreender e ser feliz. Criar sua família, ser feliz e voltar com que Valadares seja a princesinha do Vale, né? Paulo Valadares, pré-candidato do PL à Câmara Municipal de Governador Valadares, nosso convidado de hoje. Essa entrevista fica à sua disposição. Você pode ver e rever à vontade, e principalmente compartilhe. É isso que é usar a internet para o bem. Em tempos de compartilhar tanta coisa ruim, compartilhe uma entrevista como essa para você conhecer quem está se colocando à disposição da nossa sociedade para ser um membro do Legislativo Municipal. Para você, depois da hora de votar, votar com consciência. Essa é a política que a gente fala. É conhecer para poder agir. E agindo, você contribui com a melhoria da coletividade, para você, para sua família, para a sua comunidade como um todo. Lembrando que todas as entrevistas com os pré-candidatos estão aqui no canal E-Show, no Política em Pauta, com os pré-candidatos a prefeito. Já tivemos aqui o Coronel Sandro, do PL, Leonardo Monteiro, do PT, teremos aqui também o doutor José Bonifácio Mourão, em breve. Então, continue acompanhando o nosso Política em Pauta, que nós estamos aqui para propor, para trazer informações e dar essa oportunidade desses pré-candidatos mostrarem um pouco de si e também sobre propostas acima de tudo. Muito obrigado por acompanhar e, mais uma vez, compartilhem.